Olá, amados devotos da Mãe Aparecida, está no ar mais um episódio do nosso Santo Cast, o podcast aqui do nosso santuário. Eu sou o Kaique e este episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores, da Vinhos Albert, da Pedacinho do Céu, da Clamar Conservas, da Padaria Ibiporã, do Salão Ju Rezende GWS Manutenções. Com muita alegria, quero pedir que vocês possam compartilhar esse episódio, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, nos seguir lá no Instagram, no Spotify, no Deezer e no Amazon Music. Hoje, com muita alegria, damos continuidade a esta série, este momento muito especial que estamos vendo aqui no nosso Santo Cast, onde estamos recebendo os futuros sacerdotes da nossa querida e amada Diocese de Jundiaí. E hoje, com muita alegria, recebemos os diáconos Felipe e Marcos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. É uma grande alegria estar aqui neste Santo Cast, né? Junto com meu irmão, diácono Marcos, para conversarmos um pouco sobre a vocação. Muito obrigado, também acolho a todos, sou o diácono Marcos. É uma alegria estar aqui também, aceitar com muito louvor, muita graça esse convite para ajudar também, às vezes, algumas vocações serem despertadas também no povo. Com certeza. E já iniciando, falando então de vocação, quero começar perguntando como que surgiu o chamado de cada um de vocês? Vamos lá, quem começa? Pode começar, que acho que é um pouco mais longa. Mais ou menos. Para resumir um pouco, né? Porque, como o Marcos disse, é uma longa história, mas eu sempre tive uma grande admiração pelo sacerdote, né? Desde quando era criança, brincava de missa, acabava colocando ali uma toalha, né? A minha casula, meu altar ali de caixa de papelão. Mas até certo ponto não pensava nesta vocação. Era algo que não estavam nos meus planos. Achava que um belo dia, ia achar alguém, ia casar, construir uma família e tudo bem. A história começou a mudar depois de 2012, quando viemos aqui para Jundiaí. Eu sou natural de Salto, né, da região 8 aqui da nossa diocese. Grande abraço a todos, especialmente da minha paróquia São Benedito, né? Então nós viemos para cá, nosso grupo de jovens, na época Comiju, Comunidade Missionária da Juventude, para a recepção dos ministérios que o nosso assessor, agora diácono Edson Palage, ia receber um dos ministérios, né, em vista do diaconato permanente. Então viemos no dia do Bom Pastor para cá, num evento que teve na paróquia Nossa Senhora do Montenegro. E lá, aqueles eventos vocacionais que a gente conhece, né, cheios de religiosos, padres, seminaristas, etc. E ali começou uma pulga atrás da orelha, né? Será que a minha vocação é realmente se casar, realmente construir uma família? E aí, não sei nem explicar, é algo muito orgânico, né? Mas a partir daquele dia, acabei pensando naquilo, rezando muito. Num belo dia eu decidi, nossa, acho que é isso, é ser padre. Mas eu sempre falo para quem me pergunta isso, né? É sempre um processo. Até mesmo depois do seminário, depois que a gente entra no seminário, nós precisamos passar por diversos momentos, diversas dúvidas, até mesmo crises, né? Para que a gente consiga entender que aqui é o nosso lugar, ser padre diocesano. Eu sempre cito um exemplo de que, ainda nessa época do grupo de jovens, eu pensava, nossa, será que eu sou capaz de aconselhar alguém? Eu ficava pensando, né? E realmente é uma parte muito difícil, né? Agora, depois de diácono, a gente percebe que não é fácil aconselhar as pessoas. Mas surgiu ali no grupo de jovens uma oportunidade de eu aconselhar uma jovem, uma amiga. E eu falei, nossa, olha, eu consigo, né? Então Deus vai proporcionando certas situações que vão nos ajudando realmente a estarmos preparados a dar esse sim. Então ali em 2012 começou essa dúvida, mas também não tinha idade. Às vezes a gente procura na internet, né? Como descobrir a minha vocação. A vocação, aí vai no teste do Google. Teste do Google, vídeos no YouTube. Vídeos no YouTube, né?
Então a gente procura de tudo isso, né? E como eu não tinha idade também, deixei meio que ali na gaveta essa coisa, né? Fui vivendo, aí em 2015 comecei a fazer faculdade, fiz um ano de biologia na Unip, lá em Campinas. Para mim foi um tempo muito especial, assim, que pude conviver com pessoas diferentes, sair da minha bolha ali, mas ao mesmo tempo pude experimentar a grande deficiência que existe no mundo, né? A grande carência de Deus que existe no mundo. Nas próprias aulas existiam pessoas que defendiam coisas muito diferentes da nossa fé, aborto, tem que testar medicamento em ser humano mesmo, porque em animal, os animais não tem nada a ver com isso, né? Então, umas coisas absurdas que a gente escutava, e pessoas muitas vezes tristes, abatidas, e aquilo tudo também ia tocando meu coração. Em 2015 começamos a fazer o encontro vocacional, e digo começamos porque na nossa turma, além de mim, né, temos o diácono Carlos e o diácono Leonardo, que viemos todos da São Benedito. Nossa, da mesma paróquia? Da mesma paróquia. E começamos a fazer os encontros vocacionais juntos, porque éramos do mesmo grupo de jovens. E eu até falo que isso é um sinal de Deus para mim, porque eu era muito tímido naquela época. Então jamais conseguiria vir de salto até aqui e aparecer no encontro vocacional sozinho. Então até isso Deus suscitou para que eu tivesse essa coragem, né? E aí estamos nós, há 9 anos, né, vivendo essa jornada no seminário. E eu lembro que nessa época quem fazia os encontros vocacionais, né, era o padre Alberto Simeonato. E ele, no encontro de novembro, então, ele fala para nós sobre como Jesus teria descoberto a sua vocação para a cruz, digamos assim. Como Jesus teria descoberto que ele precisava morrer na cruz. Hoje a gente sabe que essa questão da consciência de Cristo é um pouco difícil da gente entender como Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, tinha essa consciência do que ia acontecer, do futuro, etc. Mas ali ele trazia uma ideia muito interessante, né? Ele teria descoberto essa vocação para a cruz no momento em que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, lá em Betânia, né? Antes de ressuscitar Lázaro, né? E por que o padre dizia isso? Porque em Betânia era um lugar de leprosos, era um lugar de muita pobreza. Então a lepra, né, ia destruindo o corpo das pessoas. Era um lugar de muita prostituição. Aquela mulher do vaso de alabastro, né? Ela usava o perfume justamente para isso. E além de tudo isso ainda, Betânia, que ficava a poucos quilômetros de Jerusalém, tinha por horizonte os crucificados. Jesus é uma exceção da regra, né? Mas geralmente as pessoas ficavam apodrecendo na cruz. Então aí vinha aquela brisa suave, né? E levava aquele cheiro de carniça, né, para dentro da cidade. Então era um cenário terrível. E fora o luto também de Lázaro, que estava ali naquele momento, né? Então no meio de tudo aquilo, Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. É assim que eu tenho que morrer, é assim que eu vou salvar a humanidade. E a grande pergunta dele que matutou, assim, martelou na minha cabeça aquele mês inteiro qual é a sua Betânia? Qual é a sua Betânia? E eu percebi que a minha Betânia era a faculdade. Era a faculdade, porque eu tinha convicção da minha vocação, mas ao mesmo tempo tinha medo, não sabia se ia dar certo, tinha medo de perder a bolsa de estudos, tinha medo de deixar minha mãe sozinha, porque eu sou filho único também, né? Minha mãe mora sozinha hoje, tem uma doença crônica, que graças a Deus está estabilizada. Mas tinha todas essas dúvidas, e minha mãe sempre quis ter netos também, né? Então eu ficava assim, nossa, e agora? Como que ela vai lidar com essa informação, né? Então tudo isso formava um muro, né? Uma muralha que precisava ser transposta, né? E perante essa conclusão, eu falei, não, eu não posso ficar mais
enrolando. Se eu tenho convicção da minha vocação, é urgente que eu responda. Então, assim, eu decidi entrar no seminário, decidi falar o sim também no dia 5 de dezembro. Nem lembrava dessa data, mas os irmãos lembravam, né? Falei, então é 5 de dezembro que o padre falou conosco. E aí decidimos então entrar no seminário, né? Dissemos sim. E não me arrependo. Lembro até hoje que durante a filosofia chegou o ano em que eu me formaria biólogo, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, o que estaria fazendo da vida, né? Será que estaria no laboratório? Estaria dando aula? Não sei, mas Deus nos conduziu até aqui. Graças a Deus estamos aí há pouco tempo, né? Para sermos ordenados presbíteros, com a graça de Deus. Olha só, que graça, hein? Mas o que ficou na minha mente foi: bendita paróquia São Benedito, 3 de uma vez, hein? Você viu? Olha só, que bênção, hein? Diácono Marcos, conte-nos, como foi seu chamado? A minha paróquia não é tão produtiva assim de uma vez só, mas nós temos vários padres ao longo de anos, assim, né? Padre Guinaldo, Padre João Renan, Padre Douglas, Padre Gustavo, que é vigário aqui do santuário. Eu e ainda vai ter mais um ano que vem ainda que vai entrar para o seminário. Mas eu tenho um chamado meio atípico. Eu não celebrava a missa quando era pequeno, eu não tinha uma fé católica muito profunda quando era pequeno. Eu fui batizado com 7 anos, né, na fé católica, junto com o meu irmão recém-nascido. Depois eu ia na igreja, mas não me aprofundava muito. Fiz primeira comunhão com 12, depois comecei a catequese crismal, com a idade normal mesmo. Aí eu senti um incômodo muito grande no meu coração de fazer mais pela igreja. E eu senti um ímpeto de querer fazer mais retiros, que o retiro de crisma foi muito forte, muito chamativo, né? Geralmente é assim. E aí eu fui buscar outro retiro, e nessas de buscar um outro retiro, sem querer, me inscrevi. Na verdade, eu ia fazer um outro retiro de uma outra paróquia. Aí meu pai, que era meu chefe no trabalho, não me liberou do trabalho. E aí minha mãe conseguiu um outro retiro, que ela viu que eu fiquei muito triste. E aí eu me inscrevi com muita antecedência e eu consegui fazer esse retiro no último final de semana de outubro de 2014. Não lembro se dia 22 ou 24. Mas foi muito tocante porque o retiro chamava Amanhecer em Cristo. E ele era um retiro que era organizado pelo povo do bairro do Traviú, ali em Jundiaí, quase Louveira, junto com os seminaristas do propedêutico. A princípio era só um ano que ia ter aquele retiro. Na turma, acho que a turma era a turma do Padre Ismael. O Padre Ismael do Padre de Sandro, era a turma que estava naquela época. E eles organizaram aquele retiro. Eu não sabia nem o que era um seminarista, eu não sabia direito o que eu estava fazendo ali, eu fui fazer o retiro. Aí, durante a madrugada, fiquei conversando com um povo do Ministério de Música, não sei cantar nada, mas estava lá conversando, batendo papo, até umas 2 horas da manhã. E aí a gente conseguiu pegar no sono, só que aí vem o sentido de amanhecer em Cristo, né? 4 horas da manhã já estava todo mundo em pé para subir a montanha no domingo e celebrar a missa no topo da montanha. Não é uma montanha muito íngreme, não é nada de escalar, mas era uma montanha razoavelmente mais alta que o bairro. Não era tão íngreme, né? É um monte. É um monte. E aí depois dos outros 2 anos também teve esse retiro, e aí no terceiro até organizei como seminarista, né? E aí eu fiz esse retiro muito profundo, Amanhecer em Cristo, você ter o sentido da Eucaristia com o nascer do sol, é muito bonito. Mas o que mais me tocou foi subir naquela montanha que eu lembrava as palavras do Padre Alberto, que ele tinha pregado no dia anterior, sobre a passagem dos discípulos de Emaús. Que os discípulos de Emaús tinham que sair da escravidão dos sentimentos melancólicos dele, da tristeza, e tomar uma decisão de ir até Jerusalém. E o que faz eles tomarem essa decisão é a aparição de Cristo naquele momento, né? E aí eu fiquei com aquela palavra na minha cabeça. E junto disso, na hora que eu subi a montanha, cantava uma música da época da Jornada Mundial da Juventude de 2013, Novo Amanhã. Não vou cantar, gente, porque eu não canto nada. Não sei se nem se Felipe quer cantar essa. Mas aí eu subi e ouvindo aquela música, ela falava assim: ide ao mundo e faça discípulos. E aquilo me incomodava muito. E aí eu falei, olha, eu acho que Deus me chama para algo mais profundo. Não sabia o que ainda. E aí na descida da montanha, na hora que a gente foi tomar café no centro de catequético do Traviú, a minha mãe estava ajudando até na parte da organização do café. E aí uma senhorinha do bairro virou para ela e falou assim: Kátia, o seu filho tem cara que vai morar aqui no bairro daqui a algum tempo. Aí eu falei, como assim? E a minha mãe, como assim?
E aí ela explicou, aqui é onde forma o primeiro ano dos seminaristas, aqui é o seminário propedêutico. Aí eu falei, quem sabe, né? Aí minha mãe já ficou meio assustada assim. Falei, não, isso não vai dar certo, não. A princípio minha mãe foi um pouquinho resistente, mas depois eles apoiaram muito, depois no começo do ano a gente teve uma conversa séria e aí apoiaram com muito boa vontade essa vocação, né? Só que ainda assim, naquela semana, depois do retiro, ficou uma inquietude muito grande no meu coração. Porque eu tinha todo o planejamento de querer ser engenheiro, querer fazer engenharia civil, e até tinha um projeto na escola de um professor de educação física, não tinha nada a ver, mas ele tinha esse projeto de sempre encerrar o segundo ano do ensino médio e o terceiro com um questionário vocacional. Então só de você entregar o questionário, você já recebia 10 no semestre. E aí eu tinha escrito todo o questionário em forma de texto, tinha dado 4 páginas, um papel ao maço inteiro assim. E aí eu lembro que na hora que eu estava na sala de aula, eu não queria contar para ninguém. Você tinha a opção de contar, eu não queria contar para ninguém. Não era medo ou vergonha de ser padre. Era um receio de como os meus amigos reagiriam, porque alguns amigos meus não eram muito da fé católica. Então eu fiquei meio receoso, então eu não quis contar. E aí naquela conversa, o professor, antes de receber os papéis e abrir para partilha, ele contou a experiência de um outro aluno do terceiro ano, que ficou muito receoso de contar para ele, quis chamar o professor para o canto, e aí o professor viu que o aluno estava com muita dificuldade de se abrir, estava muito receoso, e aí o professor mesmo virou para o aluno e falou assim, fulano, você não vai ser o primeiro e nem o último padre que eu fui professor. E aí o fulano caiu em lágrimas. E o professor contando aquilo na sala de aula foi muito emocionante. Foi uma dos testemunhos que ele contou que foi emocionante. Tinha um outro que ele contou que um aluno queria ser jogador de futebol para fazer a alegria do vô dele, que era ver ele jogando bola. Então, umas coisas bem emocionantes, assim. Era uma coisa bem vocacional, mas bem profunda. Então, aí naquele momento, eu simplesmente peguei o meu papel. Eu não chorei, que eu sou duro de chorar, mas eu peguei meu papel. Eu fiz um encerramento e falei assim, isso é o que eu quero. Aí eu fiz um X e aí eu comecei a reescrever depois o que Deus queria para mim, o que eu achava que Deus queria para mim. Escrevi inteirinho, não falei nada, mas escrevi e entreguei. No final do outro ano, o professor devolveria o texto e aí a gente poderia partilhar de novo. No final do terceiro ano do ensino médio, que eu já tinha quase a certeza que iria entrar no seminário, aí eu pude partilhar. Mas naquela primeira semana que eu só entreguei, no segundo ano ainda, eu não contei nada para ninguém dos meus amigos, mas eles acabaram descobrindo por conta. E eles mesmos vieram, partilharam comigo que eles desconfiavam que eu iria ser padre. Aí eu falei, mas eu nem falo tanto de fé, nem sou tão evangelizador assim, como é que vocês acham isso, né? E aí eles brincaram, não, é porque a gente vê que você é uma pessoa de fé, assim. Aí eu falei, então, já que você aceita, então tá bom, né? E aí foi um apoio muito grande, porque até minha melhor amiga na época era, até hoje, muito próxima de mim, manda bastante, a gente conversa bastante, de vez em quando assim, mas sempre quando a gente pega para conversar, a gente manda bastante mensagem. Ela falava que ela, mesmo ela sendo ateia na época, ela apoiava a minha vocação. E foi um apoio muito grande. Então depois daquilo eu vi um grande consolo na minha alma, assim, de querer seguir essa vocação. Só que ainda assim eu não fui capaz de me abrir naquele segundo ano, né? O que me libertou para me abrir na sala de aula no terceiro ano foi que depois de um longo tempo também eu já tinha me formado como catequista da paróquia, de jovens, então eu já tinha feito uma outra caminhada na igreja, mas também o professor falou que ele falava assim, olha, como vocês não proibiram eu de ler nenhum das cartas de vocês, então tinha uma que eu lia todo dia. E aí eu descobri que essa que ele lia todo dia era minha, por causa dessa questão da mudança, como tocou isso para ele. E ele falou que, como ninguém tinha proibido nada, então ele lia todo dia. E aí ele falou aquilo e eu depois partilhei para a sala de aula. Alguns não sabiam ainda, foi surpreendente para alguns. Mas foi muito libertador para mim, porque aí eu vi que é um caminho entre tantos, mas é uma vocação que Deus chama de modo diferenciado, né? Como eu disse, eu não brincava de missa, eu não tinha uma caminhada na igreja muito edificada, mas depois que Deus me chamou, aí eu comecei a dar grandes passos na fé, assim. Eu sou o caçula da turma, então acho que de todos ali eu sou o que menos teve experiência de igreja. Mas o que Deus fez em 1 ano e meio comigo, depois que eu descobri minha vocação, foi extraordinário, assim. E aí no dia 5 de dezembro de 2015, nós demos nosso sim pro padre. Eu lembro até hoje que eu fiquei tão nervoso que deu uma dor de barriga. Eu tive que sair correndo do encontro vocacional, fui para casa
E aí chegando em casa eu contei pra minha mãe, mas estava passando muito mal de nervosismo, assim. Era uma ansiedade de querer responder logo. E depois, no dia 25 de janeiro, um dia antes, quando a gente vai ser ordenado no que vem, né, nós entramos no seminário e desde então nós estamos lá caminhando. Agora já não moramos no seminário, mas foi uma caminhada que por muito tempo Deus nos sustentou. Olha só que bonito, né? É muito interessante ver como que é o chamado de cada um, porque Deus age de uma forma na vida de cada um que a gente não imagina mesmo, né? Com certeza. E pegando o gancho, já que já estamos nessa fase do seminário, como que foi para vocês a vivência no seminário? Quais as maiores dificuldades, as maiores alegrias que vocês tiveram? Afinal, foram poucos anos no seminário, né? Só 9. Só. Bem tranquilo, né? É quase metade da nossa vida no seminário. Um pouquinho menos, acho, isso. mas é muito tempo. Um terço, pelo menos. Um terço da nossa vida já é o seminário, assim. Pra mim, a parte mais difícil não foi nem os estudos, porque às vezes é mais puxado. Sim. Eu sempre tive facilidade com os estudos. Mas pra mim, a parte mais difícil, às vezes, era a convivência. Era administrar a afetividade de cada um, compreender que o outro não pensa igual a você, ele pensa diferente. E às vezes nós queremos que todo mundo pense igual. E isso às vezes magoa nós mesmos, por culpa nossa mesmo. Sim. Compreender que às vezes as pessoas não fazem as coisas por maldade, mas porque elas são daquele jeito. E é próprio delas, às vezes, agir daquele modo. As dificuldades da convivência às vezes traz alguns desamores, mas depois, graças à fé cristã, nós temos o perdão, e isso ajudava muito, né? Quando você sentava e fazia uma correção fraterna. Mas não nego que era uma dificuldade a convivência, assim. É uma graça, porque é como se fossem irmãos mesmo. Se em casa eu tinha um irmão que a gente via em pé de guerra, que era irmão mesmo, no seminário a gente tinha 30. E principalmente os mais próximos da turma, que começou o seminário com a gente tinha às vezes assim, brincadeiras que às vezes a gente falava, nossa, é igual irmão mesmo, né? A nossa diversão, o nosso momento de fraternidade, mas tinha as dificuldades como todo irmão tem, e é normal isso. E isso serve, acho que até para criar um laço mais forte depois. Mas era uma dificuldade que eu tinha um pouco no seminário, assim. Nunca fui inimigo de ninguém, nunca odiei ninguém, mas às vezes eu ficava, nossa, Senhor, dá-me paciência. Mas é próprio da caminhada de irmão mesmo, não é nem por ser seminário, é da caminhada de irmão mesmo. Realmente são pessoas muito, muito diferentes, né? São visões diferentes, inclusive visões de igreja. Sim. Se nós olhamos para as nossas paróquias da diocese, são muito diferentes. Tem referências de padres diferentes, né? Então tudo isso vai gerando atrito de alguma forma. Se a gente usar aquela velha comparação, né, do frango e do galo, né? Se a gente coloca um monte de frango junto no mesmo lugar, uma hora sai briga, porque todo mundo tem liderança, todo mundo está se preparando, né, para assumir a liderança de uma comunidade no futuro. Então isso naturalmente gera muito atritos. E realmente é uma das maiores dificuldades, né? Inclusive para mim, que era filho único, então... Mas para mim também ao mesmo tempo foi muito bom. Inclusive agora no fim do seminário, a alma melancólica, né, vai trazendo aquela nostalgia, você fica assim, meu Deus, tipo, eu estava acostumado a viver sozinho, agora eu vou ter que voltar a acostumar, tipo, agora que eu aprendi a morar com outras pessoas, né, a conversar, não sei o quê, vou ter que voltar a viver sozinho, né? Então isso é uma dificuldade nesse sentido. Então é essa faca de dois gumes, digamos assim, né? Ao mesmo tempo que era algo difícil em certos momentos, ao mesmo tempo é algo muito bom e nos ajuda realmente a crescer, ver que a igreja é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Enquanto a gente está ali na paróquia, a gente acha que o mundo, a igreja é aquilo, né? São aquelas pastorais, aquelas pessoas, mas aí conforme nós vamos avançando na nossa caminhada vocacional, a gente vai enxergando que a igreja é muito maior, que existe uma diocese, que existem dioceses, né? Como na nossa missão agora em Roraima, a gente percebe que Roraima é totalmente diferente da diocese de Jundiaí, né? Em coisas boas, em coisas ruins também, mas cada uma é singular, e isso é muito importante dentro da igreja. E essa vivência toda no seminário nos ajuda também a compreender isso.
Sabe que, Diácono, você falou uma coisa, eu fiquei pensando aqui agora. Vocês passam 9 anos no seminário, dividindo a vida, o cotidiano com muitas outras pessoas ali. Você sabe que você vai pra faculdade, vocês estudavam em São Paulo, né, ainda, né? Isso. Então, por mais que iam juntos pra faculdade, voltavam, se precisava conversar com alguém, você teria 30 pessoas ali pra você poder conversar, né? E aí, como que tá? Vocês param pra pensar agora que nem a vida de padre, que vai chegar, vai celebrar uma missa pra, sei lá, 500 pessoas, só que aí depois da missa você vai chegar pra sua casa e vai estar sozinho. É um choque de realidade muito grande assim pra vocês? Com certeza. Eu acho que eu dizia isso com o Padre Erickson esses dias, né? Se a gente não aprende a se apoiar em Jesus Cristo, né? Jesus no sacrário dizia especificamente isso, a gente não suporta. Na própria teologia a gente aprende, né, que o casamento, a união com uma mulher, né, a formação de uma família é algo natural do ser humano. Sim. Que nós, por causa do reino de Deus, negamos, né, vivendo o celibato, vivendo a vida consagrada, né, entregue a Deus no sacerdócio. Então a gente está ferindo algo que é natural de alguma forma, né? E isso causa de fato esse desconforto, causa essa dor. E aonde que a gente tem que se apoiar? Justamente em Jesus Cristo. Justamente nesse propósito, nesse ideal que nós buscamos, né, com a nossa vida de celibatários, de sacerdotes, né? Então é difícil, mas não é impossível, né? Tantos já viveram, tantos estão aí dando exemplos para nós, né? Graças a Deus, por enquanto, seremos vigários, então não estaremos sozinhos completamente, né? Teremos um pároco ali para dividir a vida, conversar, dar risada, né? Tomar uma cerveja, um guaraná depois das missas, né? Que é algo muito bom também na vida comunitária, né? Eu acabo tendo, acho que por experiência esse um ano que eu trabalhei com o Padre Aguinaldo, agora esse ano pastoral, agora encerrando agora, eu tenho até uma visão um pouco mais otimista, que às vezes não lembro quem escreveu um livro, mas tem um livro que chama O Domingo à Noite do Padre. Acho que tem um livro com esse título, Domingo à Noite do Padre. Que legal. E é um livro assim que tem uma visão meio que pessimista, acho, às vezes, do como é o domingo à noite, de você chegar e ficar sozinho. Porque a gente tá tão cansado domingo à noite, que o que a gente mais quer é deitar na cama sozinho e dormir. É verdade. Então é uma visão um pouco mais otimista, né? Menosprezando o povo, porque toda a convivência que a gente tem no seminário, antes de sair para a reta final, né? Nós temos 5.000 vezes mais conversando com o povo na paróquia. Porque é o tempo todo o povo conversando, querendo atenção. E isso é bom, é bonito, é legal, é gratificante para nós. Só que, às vezes, quando dá o domingo à noite do padre, nós queremos simplesmente tirar o nosso domingo à noite e descansar. Então, por isso que, geralmente, a missa de domingo à noite, o padre já está mais cansadinho, que tudo que o padre quer, às vezes, é descansar. E é próprio também do padre essa vida, não é solitária, é uma vida sozinho com Deus. Solitude, né? É uma solitude. Acho que quem falava isso era Santa Faustina, não lembro direito, né? Mas ela sempre, eu lembro sempre desse sentido de que com Deus você nunca está sozinho, né? Sempre quando eu chegava em Minas para ver minha avó, ela sempre eu falava, nossa, tá sozinha, avó? E ela virava e falava assim, não, nunca estou sozinha, estou com Deus. E ela sempre tinha essa consciência que ela estava com Deus. Isso era muito muito marcante para mim na imagem da minha avó e sempre carrego isso. Mas às vezes realmente dá uma sensação de solidão, às vezes eu nunca me frustro por causa disso. E como o Felipe disse, é uma certa violência, é uma certa ferida na nossa alma. Acho que o Henrique Soares falava, né, que o celibato é uma violência contra nós mesmos. Mas é uma violência necessária até para que a gente possa se santificar pelo reino de Deus e pelos próximos, né? Então tudo isso faz parte. Acho que depois do domingo à noite do padre vem a segunda-feira, que é a folga do padre. Então quando a gente tira a folga e a gente vai reencontrar os nossos amigos de caminhada, os nossos colegas do seminário, ou vai assistir um filme no shopping, vai descansar um pouco, aquilo é muito gratificante, porque você está se preparando para renovar as energias para seguir a semana inteira novamente. Porque é uma semana corrida. A gente não é padre ainda, a gente não tem ideia de como é uma missa com 500 pessoas e nós presidindo.
Mas nós temos mais ou menos um test drive pelo diaconato de como isso Um acontece. spoiler de como É um vai spoiler, ser. é uma revelação, né? Como isso acontece, como isso é cansativo às vezes. Mas é um cansaço santificante, gratificante. Mas eu tenho... Tudo que eu quero, às vezes, de domingo à noite é chegar na casa paroquial, em minha cama e só. É verdade. Até porque o domingo à noite é triste, né? Nossa! Às vezes quando eu falo assim, gente, agora partilhando com vocês, eu falo, eu vou na missa às 6 horas da manhã do domingo, mas ir no domingo à noite, nossa, é difícil, viu? É que parece que você só quer ficar em casa mesmo, deitar e dormir e olha lá. É. E dá pra assistir podcast também domingo à noite, né? Então tem que aproveitar. Exatamente. E sabe que antes o podcast saía 8 horas da noite. Aí o pessoal, Kaique, dá pra você colocar um pouquinho mais cedo? Porque daí a gente dorme mais cedo. Então olha só o povo. E sabe que, Jack, você falou uma coisa que é bem interessante, né? O povo não pode ver um padre, tá lá o padre de Clésima, que ele tá dando bom dia pra um, já vem o outro, já tá uma fila pra falar com o padre, né? Não para nenhum momento. Então o povo não deixa o padre sozinho, né? Vocês estão preparados pra isso já? A gente acostuma. Às vezes a gente tem que até meio sentido às vezes pra gente desviar o olhar de um pra Sim. se preocupar com o outro que às vezes tá mais necessitado. Às vezes tem que correr atrás de alguém e aí você tem que desviar o olhar de uma pessoa. A pessoa quer cumprimentar, você cumprimenta rápido porque você está precisando correr atrás de alguma coisa. Então são momentos que a gente vai se acostumando, né? É, exatamente. É algo que acho que vai aprendendo com Sim. o tempo, né? Tava pensando antes de vir para cá que realmente aquilo que nós aprendemos no seminário são instrumentos que nos são dados, né? Porque aprender a ser padre é só depois de ordenado mesmo. Não tem outra forma. É ali na raça, né? Ou vai ou racha, porque são instrumentos que nos são dados e a gente precisa aprender ali com o cotidiano, com o passar do tempo, né? Acho que tudo isso vai sendo formado também dentro de nós, né? E pegando esse gancho do seminário, hoje, depois de todos esses poucos anos no seminário, passando, acredito que um filme na mente de vocês, né, de tudo que vocês viveram lá, quais as maiores alegrias que vocês têm no coração de vocês deste tempo do seminário? Acho que pra mim, vou usar até de um autor que eu gosto muito, C.S. Lewis, ele falava que ele descobriu a alegria. Eu descobri a alegria no amor. Você trouxe a pergunta da alegria, porque o amor às vezes é o que mais toca no seminário, né? Eu tive a experiência de perder meu pai no 2º ano de seminário e ainda assim perseverar no seminário, né? Mas o que deu sempre perseverança para mim é fazer por amor as coisas. Às vezes a gente fala, nossa, o seminário é difícil, é pesado, é uma rotina extensiva, cansativa, mas ainda assim, se você fizer com amor, você consegue superar. Às vezes o irmão, a gente tem as dificuldades de convivência, mas se você amar o irmão, você consegue passar por essas dificuldades. Então, para mim, o que mais levo do seminário, o que mais me deu alegria foi não necessariamente amar, mas tentar amar às vezes. Que a gente não consegue amar 100%, mas tentar amar. Acho que é o que mais causa alegria, assim. É algo semelhante, né, nesse sentido. Eu acho que uma das passagens que me inspiraram muito nesses anos é justamente aquela dos 10 leprosos que vão até Jesus, né, para serem curados, né? Ou melhor, eles clamam, Jesus atende o pedido e fala, né, vai até o sacerdote, apresente-se a eles. E aí a passagem vai dizer que no caminho eles foram curados. O padre Marcílio, que era nosso pároco lá na São Benedito, ele sempre usava essa passagem nos penitenciais, né? Para dizer que a igreja é um grande leprosário onde as pessoas estão ali para serem realmente curadas, serem sanadas, né? E eu acho interessante, fazendo essa Lexio Divina, né, que realmente imagine a felicidade que eles tiveram ao perceberem as suas feridas sumindo, né? E não somente em si, mas perceber nos outros também. De certa forma, isso acontece no seminário também. Nós ficamos 9 anos todos juntos lá e nós vamos vendo os progressos que nós temos na nossa vida e na vida dos outros. Olho para o Marcos e falo, nossa, olha, o Marcos era assim no propedêutico. Hoje ele é totalmente diferente.
E assim com todos os outros, né? Uhum. E isso é uma causa de alegria, uma grande alegria ver que nós melhoramos, né, de alguma forma. Em alguns outros pontos nem tanto, né? Porque também não somos santos ainda, mas de forma geral melhoramos. E isso é muito gratificante, né? Perceber a obra que Deus vai fazendo também nas paróquias onde passamos, onde trabalhamos. Lembro até um tempo atrás, quando estávamos no seminário ainda, fomos na novena de Nossa Senhora de Fátima, aqui na Hortolândia. E aí vem uma baita de uma moçona. Ah, é Felipe, Felipe. Eu fiquei assim, meu Deus, quem será que é? Aí depois fui perceber que era a Sofia. Beijo, Sofia, se estiver assistindo, né? Que é da paróquia São José Operário, que era coroinha na minha época lá. Foi minha primeira paróquia praticamente, né? São José Operário. Falei, gente, você, Sofia, né? Então eu falei, nossa, tô velho mesmo, né? Mas perceber que ela continuou, né? Uma criança que na juventude está ainda no caminho de Deus, está na paróquia. Tudo isso é uma grande satisfação. Às vezes vem alguém falar algo para você, você fala, meu Deus do céu, né? A gente não tem dimensão do bem que nós fazemos com a nossa entrega, com as nossas dificuldades. E acho que isso tudo ajuda também a falarmos, nossa, valeu a pena, né? Apesar de tudo, apesar dos sofrimentos, apesar das crises, apesar de tudo, valeu a pena se entregar, valeu a pena dar esse sim. Né? Ai, que bonito ver isso, viu? E já aproveitando que você falou da paróquia que fez pastoral, é um momento que a gente gosta bastante de falar da paróquia dos outros, sabe? Por quais paróquias vocês passaram fazendo pastoral? Conta pra gente. Eu sou de origem da Santo Antônio, do Engordadouro. Uhum. A primeira pastoral que eu trabalhei foi a Santa Luzia de Campo Limpo. Que legal. E aí no terceiro ano de filosofia a gente fazia uma experiência de pastoral social. Uhum. Então a gente ficava no seminário e todo final de semana a gente ia para as realidades mais sociais. Presídio, hospital, orfanato. Sim. Então a gente fazia esse trabalho mais social no terceiro ano de filosofia. Depois, na época da pandemia, antes de começar a pandemia, eu fui enviado para a paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, em Louveira. Aí começou a pandemia, continuei lá, fiz os 2 anos de estágio lá. E até o ano passado eu fiquei na paróquia São Pedro Apóstolo, na Vila Comercial, aqui em Jundiaí. E no começo desse ano, que é um ano mais de... Aí não é nem estágio pastoral, a gente fala que é residência, né? Uhum. A gente tinha 2 opções, ir para a missão no primeiro semestre ou no segundo semestre. Quem fosse no primeiro semestre ia fazer estágio como diácono depois. Quem não fosse ia ficar em alguma paróquia, né? E eu fui escolhido para ir para o segundo semestre. E aí então eu fiquei na paróquia Nossa Senhora do Monte Serra no primeiro semestre. No meio do caminho, eu descobri que eu precisava tirar a vesícula e eu tive que ficar. O bispo deu uma liberação especial para mim ficar, então eu não fui para missão. Eu recebi uma exceção no caso, não fui para missão. E no mês de agosto, onde os últimos 2 eu iria também, a gente iria para missão, foi só os 2, eu fiquei e continuei na paróquia Nossa Senhora do Monte Serra. Sim. E ano que vem sou designado para ir para a paróquia São José Operário e também ajudar na Beato Federico Ozanam aqui em Jundiaí. Que bacana. Muito bem. Eu, como falei, sou de origem da São Benedito, em Salto. Depois, no primeiro ano de filosofia, fui designado para a paróquia São Sebastião, em Itupeva, que hoje compreendem 2 paróquias, né, São Vicente e São Sebastião. Depois precisei mudar antes do tempo, para São José Operário, então lá fiquei 1 ano e meio. Aí tivemos este ano, que o diácono disse, né, o ano da pastoral social, onde ajudávamos em diversos organismos, casas, né, da nossa diocese. Depois, de 2020, o ano da pandemia, fui designado para Santa Rosa, aqui em Jundiaí, mas praticamente não pude ajudar muito por conta da situação toda que vivemos, né? E aí fui designada para São Luís Gonzaga, em Itu. Lá fiquei 2 anos. Que legal. Depois, o último ano passado, fiquei em Campo Limpo, na São Francisco de Assis. Fui para Roraima no primeiro semestre desse ano. E agora, como diácono e também como vigário, se Deus quiser, estou na São Pedro, em Santana de Parnaíba.
Que bacana, hein? Andei bastante na diocese. Nossa, pouca coisa também. Pouca coisa. Pouca coisa também. E o interessante é realmente ver todas as culturas e diferença que tem na nossa diocese de uma ponta a outra, né? Acho que é bem importante viver isso também, né, diáconos? Com certeza. É uma realidade bem diferente de cada paróquia que eu trabalhei. Uhum. Cada uma tem um modelo de pastoral diferente, uma necessidade diferente, uma economia até mesmo diferente, pessoas de lugares diferentes, porque, por exemplo, Louveira tem muito migrante do Nordeste do país, então é um povo com muita cultura forte do Nordeste. Salto tem muitos paranaenses, né? Então também tem uma cultura muito forte lá, isso. Mas isso acaba entrando um pouco na cultura do povo, né? Eu sempre falo que, não menosprezando as outras paróquias, mas a paróquia que me acolheu com mais alegria foi a Mãe dos Homens, porque o sorriso dos nordestinos, quando acolhe, é maravilhoso, assim, né? Então o povo nem sabia quem eu era, eu nem sabia quem era o povo, e eles já chegaram acolhendo eu com muito sorriso no rosto, muita alegria. Bonito. Mas todas as paróquias acolhem muito bem, todas têm um carinho muito grande por nós. Isso é o que permanece em todas. Todas têm um carinho e um amor muito grande pelo seminarista. Às vezes, até a gente fica muito mais próximo, às vezes, do que até os padres de algumas pessoas. Porque o padre é muita pessoa em volta dele. É verdade. E às vezes a gente está lá no ambiente da catequese, vem uma criancinha, e às vezes aquela criancinha ela nunca chegou até o padre. E às vezes a gente está lá para ser um meio dela chegar também até o padre, dela conversar com o padre. Então a gente acaba sendo próximo de muitas pessoas também. E isso é o carinho que Deus tem por nós, né? Ele manifesta amor, e isso é padrão em qualquer paróquia, que é o que é igual a todas. Deus manifesta o amor dele e o carinho por meio das pessoas. E isso ajuda também a formar em nós um amor pela diocese também, né? Sempre quando alguém pergunta, vira e mexe aparece alguém perguntando o que é frei, o que é essa diferença entre padre diocesano, e eu falo, nós somos padres diocesanos, a priori, né, num esquema geral, vamos ficar a vida toda nessas 11 cidades, né? Vamos trabalhar. O padre do povão. Nessa diocese que tem um bispo, né, que toma conta dessas 11 cidades. Então isso vai ajudando que a gente conheça essas realidades, e às vezes, por mais que nós nem passemos por lá, a gente sabe mais ou menos como que é, né? A gente tem uma leve noção também dessa convivência que vamos tendo, as visitas que vamos fazendo, dentro do seminário também, né, com os irmãos que trabalham nas outras paróquias. E sabe que partilhando com vocês, assim, para nós como paroquianos também acolher os seminaristas é muito especial. Falar que nem o seminarista Léo que está aqui, até me emocionei que eu lembrei que ele está se despedindo daqui do santuário agora. E é muito bonito ver essa ligação que os seminaristas têm com a paróquia também, de realmente abraçar aquele povo que tecnicamente não era um povo dele, não é a paróquia de origem dele, vai viver ali por 2 anos e ver o amor com que os seminaristas se dedicam pela paróquia, para com a paróquia, e por mais que ficam um final de semana só, né? É muito pouco tempo para estar ali na paróquia, e mesmo assim a dedicação que os seminaristas têm é muito bonito de se ver. Por pouco tempo que ficam ali, mas o amor que se tem pelas paróquias da nossa diocese é muito admirável, e a gente cria assim um carinho muito grande. Tava até pensando que para nós é meio esquisito ver os seminaristas que um dia a gente chama de Marcos Felipe, daqui a pouco a gente tem é o padre agora. Então, para nós é bem diferente isso, mas é um diferente que é muito bonito também. É um novo costume que a gente tem que se adequar, mas também é uma forma que a gente fica, nossa, eu lembro dele quando ele era seminarista, meu padre Elias, padre João Renan, que foram seminaristas aqui do santuário. Sim. Eu lembro, nossa, a gente ficava aqui brincando aqui, um zoando com o outro, e agora ele é padre. E é uma coisa tão diferente da gente ver assim, mas tão bonito também. Verdade. E é muito especial ver que nós também passamos pela vida de vocês. Então é muito bonito isso. Isso aí. E pegando então já esse que a gente está caminhando na história de vocês, Diácono Felipe, como que foi a missão lá em Roraima para você? Foi muito boa, assim, posso dizer que foi revigorante em muitos pontos, né? Evidente que tem as suas dificuldades no sentido, principalmente, de que não estamos acostumados,
Aqui estamos na região mais urbanizada do país, né? E lá ainda... Desculpa. E lá ainda é muita questão rural, né? Sim. Principalmente na área onde nós estamos trabalhando lá, a Diocese está ajudando, a Diocese Irmã de Roraima. Ainda tem muito essa questão da pecuária, da agricultura, etc. Então isso acaba dificultando um pouco. No meu caso também a distância, simplesmente a ideia de estar a mais de 4.000 quilômetros de distância de casa já era um peso nesse sentido. Eu falava, meu Deus, estou muito longe, né, de casa, né? Mas é um povo muito receptivo também. Tanto o Dom Evaristo, o bispo de Roraima, as irmãs religiosas, os padres, os leigos, todos muito receptivos, todos muito alegres, porque eles sabem também da importância dos missionários, né, dentro da igreja de Roraima. Então é algo muito revigorante nesse sentido. Eu sempre falo, aquilo que a gente já vê pronto aqui em muitos sentidos, né, pastorais que já estão há anos e anos, lá às vezes precisam ser implementadas. Então a gente encara esse problema, digamos assim, né? Como que é fundar algo que a gente já está acostumado, que já está andando, que já está num processo, né? Então isso é muito edificante, né, no nosso ministério. Para mim foi muito bom em ver isso também que eu dizia, né? Que a igreja é muito maior do que a gente imagina. Existem outras formas de se viver a fé, outras realidades, outras maneiras de conduzir uma diocese, e tudo isso engrandece muito a gente, né? Saber que Jesus Cristo age em todos os lugares, como nós dizíamos, né? Com histórias pessoais, seja aqui numa grande metrópole como São Paulo, nessa área próxima a São Paulo, seja lá, né, nos confins do nosso Brasil, né? Olha só que bonito, hein? Ó, Diácono Marcos não foi pra Roraima, então, né? Perdeu de passar calor, porque eu fiquei sabendo que lá é muito calor, hein? Perdeu Salto isso. também Salto também. é. Eu falava, quem tá acostumado com salto não passa tanta dificuldade em Roraima. Então, em Salto até hoje eu não acostumei com o calor não, porque é muito quente. É quente. Muito quente. Gente, Diácono, qual foi o momento mais marcante que o senhor viveu na missão? Na missão, momento mais marcante... Não sei se teve um momento Sim. mais marcante, mas aquilo que a gente vivia mesmo com as pessoas, né? A simplicidade das coisas. Gostei muito também de conhecer as realidades, né? Teve uma semana que ficamos lá conhecendo a história de Roraima, a história ali da Amazônia, né? Que legal. E isso é muito interessante, porque eu falo que aqui para nós é uma parte meio que excluída do país, né? Você fala assim, o norte do país, o Amazonas, não sei o quê. Às vezes a pessoa pensa que é tudo indígena, né? Que é só mato, né? Que só mora floresta lá. isolado, que não tem internet, não tem nada. Às vezes não tem mesmo. Mas existem diversas realidades lá, né? Às vezes as pessoas elas vêm perguntar, nossa, você andava de barco lá para cima e para baixo? Eu falei, não, nossa região não tinha isso. Mas tem outros lugares, no Pará, no Amazonas, que é muito comum. Então, isso acaba também ajudando a quebrar certos preconceitos, certos estereótipos que às vezes a gente tem aqui na nossa região, né? Então, eu gostei muito disso, desse aprendizado, desse intercâmbio de ideias, de vivências, né? Isso acho que para mim foi bem marcante e vou levar para o resto da vida. Que bonito. Então, você voltou para cá e já estavam se preparando para a ordenação diaconal, então, né? Isso. Como que já estava o coração de vocês, assim, para a ordenação diaconal? A ansiedade só veio acontecer mesmo na hora que os 7 se reencontram, para mim pelo menos, que os 7 estavam reunidos no retiro. Na hora que nós nos reunimos no retiro, aí bateu a ansiedade. Falou, olha, é o último retiro com o leigo. É o último retiro antes da nossa ordenação. Então,
veio um baque assim. Aham. Mas a ansiedade mesmo é no dia. No dia tudo piora, assim. Você fica numa correria, assim, ansiedade, o próprio organismo fica mais acelerado, você quer resolver as coisas, você quer estar lá, você quer chegar mais cedo, você quer que a família não se atrase, você quer estar lá para acolher todo mundo, você fica na ansiedade, assim. É um pouco ruim até isso, porque a gente perde algumas coisas que vão acontecendo e, por causa do nosso ritmo acelerado, passa e a gente não deu a devida atenção, né? Então, por isso que a gente conta muito com a ajuda do povo, né? Principalmente dos seminaristas na ordenação, os seminaristas ajudam muito, os padres, Que bacana. que eles vão organizando para nós muitas coisas da liturgia, e isso alivia muito. Mas ainda assim a gente tem uma preocupação que a gente fica, às vezes desnecessária, às vezes necessária, né? Sim. E a gente tem que confiar um pouquinho mais, às vezes, neles, né? Para eles resolverem, confiar que vai dar tudo certo. E realmente, eles fazem, a Índia foi seminarista, a gente sabe, eles fazem com muito carinho, com muito zelo, né? Então, um pouco mais de confiança da nossa parte. Mas fica uma ansiedade, não tem jeito. É mais no dia mesmo, pelo menos pra mim. As pessoas agora que mais perguntam, não sei pra você, tá ansioso? né? Tá ansioso, tá ansioso. Falou ainda não. Se continuar perguntando, eu vou estar. Porque eu falei, não adianta a gente ficar pensando, perde o sono, fica mal, não sei o quê. Então assim, vamos vivendo cada dia, né? Vamos pensar o Natal, que é a semana que vem, depois o Ano Novo e assim, né? Passo por passo, para não ficar muito ansioso mesmo, né? Então, a mesma coisa que estou fazendo agora, fiz na ordenação diaconal, para realmente tentar enganar o cérebro, né? Nesse sentido. Mas no dia não tem jeito, né? Quando você olha aquela Arca da Aliança lotada de gente, eu falei que eu não tinha muita noção do tanto de gente que tinha. Que a gente entrou, né? Olhando para frente, não fica olhando para o lado, né? Mas a hora que a gente virou o evangeliário lá, né? Nossa Senhora, aquele povo, aquele mundaréu de gente. Falei, é muita gente realmente, né? Estava ali, graças a Deus, sinal de que a nossa diocese ainda tem esse amor, esse carinho, né? Pelos clérigos, né? Que estão surgindo ali a partir da ordenação. Né? E ainda falando da ordenação diaconal, quando e como vocês ficaram sabendo para qual paróquia vocês iriam como diáconos? Aí foi uma espera um pouquinho complicada, né? Porque a gente já tinha mais ou menos, pelo menos os que estavam aqui, tinham certeza que iriam para Roraima. Menos eu, que o bispo tinha liberado, né? Ah, é verdade. Agora os que voltavam, eles não tinham nenhuma expectativa para onde iam. Eles não tinham. E eu também não, porque eu podia continuar na Monte Serral, eu podia ir para outro lugar, né? E aí no dia em que nós fomos prometer o celibato e professar a fé no seminário, né? Aí o bispo conversou com a gente, juramento de fidelidade e a promessa de celibato no seminário, com o bispo, ainda como seminaristas. Aí o bispo conversou antes ou depois? Acho que depois, né? Foi depois. Acho que foi depois. Tava tão nervoso, ansioso pelo que estava acontecendo. E aí ele contou para nós onde cada um iria fazer o seu estágio como diácono, né? Seu período de residência como diácono. Isso, exatamente. Então, a gente fica sempre bem ansioso, né, para saber onde que a gente vai trabalhar, o que vamos fazer, né? Mas ali foi bem tranquilo, né? Foi algo bem muito natural. Bem natural, né? Estávamos já esperando por isso, né? 2 dias antes o bispo almoçou com a gente, ele falou, olha, não vou contar pra vocês ainda. Aí a gente ficou mais... Ai, meu Deus do céu. Isso deixou a gente mais ansioso ainda, que ele deu uma segurada ainda 2 dias antes, né? Gente, nem foi assim, nossa, do Arnaldo já conta, vai, a gente ele já sabia, tá só que ele não contou. Almoçando junto, ele precisava né? confirmar algumas informações, acho, mas depois contou, graças a Deus. Ainda bem, né? E o juramento de fidelidade vocês foram de seminário, né? Isso foi. Como que foi viver tecnicamente não sei se posso dizer assim, se não for vocês podem me corrigir, esse último momento de vocês no seminário? A gente já tinha se despedido já estava longe do seminário, mas foi acho que o que mais foi gratificante foi a volta. A gente voltou para o seminário todos juntos ali naquele dia, né? Que legal. Então acho que foi bem legal ser acolhidos de forma diferente no seminário. E aí o povo já olhava a gente com um olhar tipo, só falta mais um pouco, e dá um pouco mais de esperança pro povo também no seminário, né? Então para mim teve muito essa perspectiva de um retorno
para casa que cuidou da gente durante 8 anos, né? É até bonito quando depois que a gente vai como padre, a gente celebra no seminário, e é sempre aquela expectativa. É padrão o padre falar que se eu cheguei até aqui, vocês também podem. Né? É padrão, é a fase padrão de todo padre que vai no seminário e fala isso. Mas é realmente ver que Deus fez muitas obras na vida de cada um. Né? Então é um testemunho. Só esse gostinho que a gente sentiu no juramento de fidelidade já foi bem legal. A própria figura ali do prédio do seminário é interessante como que a nossa relação vai mudando, né, com o passar dos anos, né? Lembro até hoje a primeira vez que eu entrei ali e ficava olhando aquela capela. Depois teve uma outra vez, já seminarista, que eu olhava e lembrava dessa sensação, né? Falava, meu Deus, agora é tão corriqueiro, né? Algo que era assim, meio distante, você falava, nossa, será que um dia eu vou ser seminarista, eu vou sentar aqui? Agora, de repente, você está lá dentro, é a sua capela, algo muito comum, algo cotidiano, de fato. E depois, agora, a gente olha como uma casa estranha, entre aspas, né? Assim, a gente sabe onde fica tudo, mas não é nossa casa mais. Né? É outra rotina, outras pessoas, porque cada ano saem pessoas, entram pessoas. Então tudo isso vai mudando a nossa perspectiva ali dentro também, né? Então foi bem interessante essa iniciativa da formação de fazer esse momento que antes era meio privado ali com o bispo, né? Diante dos seminaristas também. Até para que não se surpreendam, né? Porque a gente não tinha nem noção do que se tratava, né? Como que fazia, como que era. Explicaram ali pra gente na hora. Então eles já vão se acostumando também para quando chegar a vez deles, né? Já sabem. Que bacana. E como que tá sendo a vida de diácono? Fácil, difícil, muita dificuldade? A maior dificuldade para mim é acostumar que o povo pede benção. Sério? Lá em Salto o povo tem muito esse costume, lá eles chegam com a mãozinha junto assim, todo adulto, criança, senhorzinho pede benção para diácono e para o padre. E aí a maior dificuldade é que às vezes eu já chego falando Deus abençoe, e a pessoa nem pediu benção ainda. Aí a pessoa pede benção e eu fico, Deus abençoe de novo. Fica meio perdido. É uma brincadeirinha, mas é o que mais a gente acaba se perdendo assim. Sim. Mas é uma experiência bem diferente. Você tem uma importância, não menosprezando como seminarista, mas uma importância, né? Uma autoridade, uma figura, uma presença diferente no lugar, né? Então, o padre Aguinaldo sempre tem esse costume de, quando começa a homilia, ele fala assim, queridos irmãos e irmãs, caríssimo diácono. E aí, quando eu recebi a notícia que eu iria ser ordenado diácono, ele já fez isso. Ele falou, queridos irmãos e irmãs, querido diácono eleito. Eu não era nem diácono ainda, mas já tinha sido eleito para o diaconato, né? Então, ele fez essa brincadeirinha e sempre a gente lembra isso com muito carinho, porque toda vez ele fala, ou para mim, ou para os outros diáconos que estão presentes, ele acolhe ali. Então você tem uma presença tanto na liturgia como também no meio do povo de forma diferente. Sim. Então o povo espera mais, o povo cobra mais, o povo pede mais atenção quando você é diácono, e você também tem um pouco de autoridade espiritual também ali, né? Não é somente autoridade eclesiástica, é uma autoridade espiritual. Então às vezes na direção espiritual, que eu acompanhei muito durante esse tempo, ou mesmo nas celebrações, você fala uma coisa e aquilo pega na cabeça do povo de uma maneira muito mais profunda. Eu lembro uma experiência que eu passei essa semana, né? Eu acabei acordando, eu falei, vou acordar 6 horas, não tem celebração hoje, só que eu tinha esquecido que eu tinha trocado com um padre. Então o padre ia celebrar à tarde e eu ia celebrar de manhã. E aí nesse inteirinho era 6h40, aí eu lembrei, nossa, eu vou celebrar hoje, faltando 20 minutos para a celebração. E aí eu não tive tempo de fazer nada, eu tinha lido um pouco a liturgia no dia anterior até, mas eu não tive tempo de preparar nada. Eu cheguei lá, li antes da missa a liturgia, falei, dá para falar tal coisa, preparei ali bem rapidamente em 5 minutinhos. Durante a semana a gente consegue fazer algo mais simples, até porque tem que ser mais rápido. Sim. O povo, né? Só que aí o povo terminou a celebração, o povo, nossa, diácono, hoje a homilia foi para mim. Aí eu falei, nossa, então eu vou fazer tudo no improviso agora, porque eu fico uma hora preparando a pregação do final de semana, 15 minutos preparando durante a semana. Nunca ninguém vem falar nada, aí, né? quando eu não preparo, é a melhor pregação do mundo. Eu vou fazer mais improviso, assim, mas ver que o povo, você vê que quando tem autoridade, o povo
a palavra atinge o povo de forma diferente. Sim. Né? Isso é muito bonito também, porque o povo demonstra um carinho nessa correspondência. Eles se sentem mais atingidos e eles depois correspondem isso, não somente com elogio, mas também dizendo como aquela palavra tocou na vida. Às vezes é nítido, tem uma comunidade que eu acompanho mais lá na paróquia, a comunidade de São Francisco, eu acompanhei mais elas durante esse ano, e tem uma paroquiana lá que ela até brinca, será que essa palavra vai servir para mim hoje, diácono? e aí eu começo a fazer homilia, eu fico encarando ela para ver a reação dela, então às vezes ela tá pasma, assim. Então você fica assim, é muito engraçado, eu já sei que a palavra tocou ela, então é autoridade espiritual mesmo ali funcionando. Sim. É muito, muito legal essa presença do diácono na igreja. E a gente se acostumando também, né? Porque a tendência é aumentar. Aliás, vai aumentar a autoridade, né? A figura do padre tem um peso muito maior nesse sentido, né? E até o momento a gente costuma obedecer muito, né? Sim. De repente nós temos que assumir esse papel de liderança dentro da comunidade. E isso é bem diferente dentro da nossa dinâmica ali, né? Então, para mim, isso é o que mais difere, além de tudo que o Marcos já falou, né? A questão da bênção, questão das direções espirituais, né? Às vezes você pega e para assim, meu Deus, o que eu vou falar, né? E parece que Deus ajuda mesmo, assim, vem uma luz, não sei da onde, e a gente consegue falar algo que a pessoa aproveite, né? Então, tudo isso, tanto do ponto de vista cultural, eclesiástico, mas principalmente espiritual, né? Isso tudo acho que também nos prepara para o sacerdócio que, como eu disse, aumenta tudo isso, né? Dá um pouquinho mais de responsabilidade nesse sentido. Sabe que foi engraçado quando o diácono Leonardo e o Regiano vieram aqui, eles falavam, porque as pessoas iam pedir bênção pra nós, a gente ficava olhando pra cara delas, não, agora a gente pode dar bênção também, abençoa o meu terço, agora a gente pode abençoar também, é diferente isso, né? Isso, é diferente. A gente pode fazer para transformar água em água benta, é uma coisa extraordinária pra gente ainda. Até hoje eu não acostumei com isso ainda. Até as minhas imagens lá que nem estavam abençoadas, agora eu tenho que abençoar. Agora eu posso abençoar. Na noite da ordenação eu fui dormir e eu fiz isso. Na noite da ordenação. Eu cheguei abençoando as imagens. Falei, eu sei que tem muitas que já foram abençoadas, mas tem umas que eu tenho certeza que não foi. Então, foi a primeira coisa que eu fiz, assim, as minhas imagens. Exatamente. Que legal, viu? E como que tá, então, o coração agora para ordenação presbiteral? Então, assim, é diferente o sentimento da ordenação, de preparar uma ordenação diaconal agora e a presbiteral? Como que é essa diferença, assim, para vocês? É uma diferença, assim, é diferente, a gente não, às vezes é difícil expressar o como é diferente, Sim. Né? Mas a gente sabe que, como o diácono Felipe disse, é uma responsabilidade muito maior. É um nível de importância muito maior. É claro, na diaconal você entra no clero, você entra na família do clero, né? Mas na presbiteral você vai entrar no presbitério, você vai entrar no meio daqueles que são os primeiros ajudantes do bispo. Aqueles que também vão ter poder de perdoar os pecados, dar unção aos enfermos e fazer a maior coisa para nós, que é a consagração, né? Então, quando a gente para pensar, se a gente está exultante de transformar uma água em água benta, imagina na hora da missa, quando a gente descobrir, quando a gente se der conta, quando cair a ficha, que a gente pode transformar o pão e o vinho em corpo e sangue. É uma coisa que a gente não tem noção ainda. Então é uma expectativa, é uma esperança, é os sentimentos que ficam para mim, uma expectativa, uma esperança, mas também às vezes uma sensação de indignidade. Nós não somos dignos de tamanho mistério, é uma coisa muito maior do que a gente. Mas Deus quer que nós sejamos isso. Deus correspondeu isso durante 9 anos. Se nós estamos aqui hoje é porque Deus quer. E se nós vamos ser ordenados e a ordenação acontecer, é porque Deus permitiu que isso acontecesse, por mais que sejamos indignos. Ele quer nos fazer sacerdotes. Ele quer nos dar um pouco do seu mundo sacerdotal, né? Ele quer fazer participante. Então eu vejo que isso é uma expectativa, uma ansiedade, mas com um certo temor. Não medo, mas um temor. Sim. Temor de Deus. Eu acho assim que a ficha não cai tão fácil, né? Uhum. Às vezes a dinâmica do seminário, né?
sempre nós temos que dar conta de notas, dar conta de passar em escrutínios, passar no Condif, o que o bispo pensa de mim, o que o reitor pensa de mim, como que as pessoas estão me vendo, né, nas paróquias, etc. Tudo isso vai formando aquele calhamaço que nós temos que dar conta Sim. dentro da formação. Mas de repente, nesse momento, é só esperar o tempo passar, né? Tipo, já acabou tudo. Já passou. Tudo que tinha para fazer já foi feito. O que a gente precisa agora é esperar o tempo passar. E isso é muito estranho nesse sentido. Até falava assim, dentro do seminário a gente se acostuma a contar o tempo por anos. Então assim, igual a gente se apresentou aqui. O ano tal a gente fez tal coisa, o ano tal a gente... Mas um ano é muita coisa, né? A gente não tem como resumir assim um ano. No ano tal eu fiz isso, né? Sim. Porque é muita coisa, então, por conta dessa preparação estendida, né? Então, tudo isso é muito diferente quando a gente sai dessa dinâmica. Porque agora nós começamos a viver a questão ministerial, cada dia atrás do outro, né? Aquilo que a gente vive hoje, ou aquilo que viveremos no primeiro dia como padre, né, é aquilo que vamos viver em tese todos os dias, né? Não tem grandes diferenças, como existe entre filosofia e teologia, ou propedêutica e filosofia, e assim por diante, né? Então essa sensação ela é um pouco diferente também. Fora isso tudo que a gente vem falando, da autoridade, da responsabilidade, de tudo isso que nós vamos receber da igreja, né, no próximo dia 24 de janeiro, né? Tem 24 de dezembro ainda. Natal. É que o pessoal tá vendo esse episódio, já tá em janeiro, depois, né? já tá em janeiro, então... Então no próximo dia 24. No próximo dia 24, tá chegando então, o pessoal que tá assistindo já tá chegando. O momento que me deixava mais ansioso na ordenação diaconal era quando você abria o Instagram do Felipe e tava ele lá, falta 34 dias, falta 33. Então todo dia ele postava, não sei se não começou ainda, né? Não comecei, é só com um mês. É só com um mês. Então hoje esperamos hoje, não o dia que vocês estão assistindo, mas daqui 34 dias vamos ser ordenados, né? Mais ou menos 34 dias. Então dá uma expectativa assim, é um pouco mais de um mês. Um pouquinho mais de um mês, hein? Então já dá uma quase ansiedade, assim. Começa a ficar já. E agora, uma curiosidade assim, boba mesmo. Como que é preparar uma ordenação para vocês? Sim, nas coisas mais simples mesmo, de escolher os paramentos, as músicas, são vocês que escolhem? Vocês têm um grupo no WhatsApp que vocês mandam lá as músicas que vocês querem? Como que é? Na falta de nós temos 4 hoje, né? Nós temos um grupo que era da ordenação diaconal com o reitor do seminário. Nós temos o grupo da turma, que é o mesmo grupo que a gente iniciou. Aí nós temos o grupo da ordenação e temos um grupo da ordenação com os que estão organizando. Então é muito grupo. Então é uma coisa que a gente acaba se perdendo, assim. Uhum. Mas não é nada simples. É muitas informações, é muita coisa. E também para conciliar, às vezes, o pensamento estético, por exemplo, escolher casuda, escolher as músicas de 7 pessoas diferentes, é um desafio, né? Então levou acho que umas 2, 3 reuniões dessa vez, né? Foi. Com enquetes no grupo para votar nas músicas. Então com muito carinho a gente foi fazendo as reuniões, ajeitando tudo. Ainda falta alguns toques finais da ordenação ainda. Mas depois que a gente encerra tudo, a gente prepara as músicas, já tá com os paramentos em mão, tudo certo, aí é com a equipe, né? É eles que vão terminar de finalizar pra gente, né? As hostiárias que vão ornamentar, as hostiárias que vão organizar, os parentes que vão ajudar no momento da entrada dos cálices, das vestes, os cerimoniários, os seminaristas, os músicos, é eles que vão fazer tudo para nós. Então a gente só prepara o antes, que é uma preparação um pouco mais longa, para durar 3 horas a missa e, com a graça de Deus, ocorrer tudo corretamente, conforme a vontade de Deus, né? É muito mais eles que fazem, eles que se preparam também. Sim. A gente só dá o esboço para eles como é o ideal, né?
E perante aquilo que parece que vai ser complicado, até que foi simples, né? Não é muito... Não teve grandes É caótico, conflitos. assim, porque é muita informação. Muita coisa. Mas depois que vai verificando... às vezes esquece alguma coisa. E aí, e essa parte, isso aqui, né? Tá certo isso, tá certo aquilo. Então é algo bem complexo de fazer, mas não é impossível. É 1001 arquivo no grupo de modelos de convite, modelos de marca-página. Aí modelo, se tem erro no rito, aí nossa, é uma coisa... Usa essa imagem, usa outra. A votação para escolher a imagem do convite é muitas informações. Muitas informações. Eu fico imaginando, votação para escolher a casula. E aí cada um mandando a casula que mais gostava para poder escolher. Acho que era difícil conciliar, que tipo, uma era só um voto, cada uma que era o voto dele mesmo. Então a gente tinha que abrir mão do nosso voto e votar em outro, aí acontecia, né? Mas foi legal que a gente, ainda assim, a gente adaptou um pouquinho a casula. Sim. A gente deu uns toques próprios da turma, com mais simplicidade. É uma casula Soreno, mas com mais simplicidade, para não ser muito chamativa. Exatamente. As outras informações também, as músicas, todos eles de escolher as músicas, passar pro povo, o povo preparar. Então com muito tempo assim a gente foi preparando, né? E é um momento tão bonito, significativo, cheio. Tem muitos significados bonitos na ordenação presbiteral, né? Tem algum momento assim que vocês estão assim esperando, aquele momento que vocês estão imaginando com, nossa, mal vejo a hora de viver este momento na ordenação? Para mim, eu acho que é o momento em que a mãe, aquele momento muito tocante, sempre quando eu falo, minha mãe chora. É o momento que a mãe desamarra as mãos, o manustérgio que é amarrado na mão do filho, né? Sim. Com óleo na mão. E aí o padre dá a primeira bênção para a mãe. Eu acho que aquele momento é muito tocante. Também tocante, entre esse meio tempo dela desamarrar e de dar bênção, tem um momento que a gente levanta as mãos, né? E também é muito forte esse momento, que é o momento que todos mais esperam. É mesmo. Mas para mim, o que mais toca além desse momento é o momento de dar a bênção para a mãe, né? Aquele lencinho tem todo aquele significado bonitinho de que é enterrado com a mãe o manustérgio, né? Isso acontece mesmo? Assim? É uma história costume, pia, né? é um Sim, costume, é um costume. E é digamos assim, é um significado espiritual, é uma mística que tem por trás dos sinais, né? Sim. Que dizem quando nossas mães chegarem no céu, a mãe do padre chegar no céu, Deus vai perguntar para ela, vai falar assim, eu dei meu filho por você, e o que você deu por mim? E aí a mãe mostra o lencinho e fala, eu também dei meu filho por você. Então eu falo isso, a minha mãe ela já se emociona. As minhas primas, as primas da minha mãe na verdade, elas queriam fazer uma rifa do lencinho para cada um ficar com um pedaço, para conseguir o céu. Aí a gente brinca na casa que o lencinho não consegue o céu. O lencinho é um lugar diferente só, mas não consegue o céu. A gravata do casamento. A gravata do casamento agora? Elas querem um pedaço do lencinho, porque elas acham... E os pais também ficam meio sentido, né? Porque os pais não ganham nada. É só as mães que ganham, né? Então, alguém disse que é um costume também da estola, colocar a estola da primeira confissão na mão do pai. É um costume dos legionários. Interessante. Cristo, né? Ah, é? Nossa. Veio deles? Veio deles. Eu nunca ouvi falar nisso. Eles têm esse Que costume de... interessante. A estola que você tem da primeira confissão, você guarda ela, nunca mais usa e enterra com o seu pai. Quando seu pai morrer. Nossa. Dá um gostinho pro pai também, né? Coitado. Interessante. Chega lá, pai também, meu filho atendeu as confissões, olha. Aqui, ó. Chega no céu e fala... Imagina quantos pecadores ele não atendeu aqui, olha. Bom, no meu caso, não consigo imaginar assim. Todos os momentos são muito especiais. Eu acho que eu vou estar assim viajando nesse dia, né? Todo mundo vai estar. Exatamente. Não lembro a ordenação de quem que no canto de entrada já estava chorando já. Então eu fico imaginando na minha, né? Acho que vai estar lá o Glória, vou estar chorando, vai estar o Salmo, vou estar chorando. Vou estar chegando na arca, vou estar chorando. Ou não vou estar chorando também, porque eu falei, nossa, eu não quero ficar com aquela cara de choro nas fotos também, né? Falei assim, a gente já chorou tanto nesses anos, né? Eu tô vendo ele falar isso agora, no dia, eu quero muito ver a cara dele. Na diaconal não chorei, então já é um ponto a mais. Na diaconal eu senti, assim, o momento que a lágrima desceu mesmo foi quando eu vi o Padre Paulo chorando. O Padre Paulo chorou muito. Desculpa capetar, padre. Mas na hora que a gente virou o evangelho pro povo e na hora que a gente virou para trás para devolver os evangelhos, a cena do Padre Paulo chorando foi muito forte. E depois ele veio para abraçar a gente chorando também.
E a gente vê, às vezes, o tanto de confiança que o reitor colocou na gente, Sim. né? Tanto de apoio que ele verdade. colocou. Então, para ele, acho que isso é recompensador. São padres que passaram pelas minhas mãos, né? É verdade. E aí você vê ele chorando, aí eu me emocionei na hora. Na hora que eu vi ele chorando, eu me emocionei. Aí não teve como aguentar, Não, né? Agora, imagina na presbiteral, então. Nossa. Pra nós, assim, como diocesanos, que a gente fica acompanhando ali, nossa, é uma coisa que cada momento que acontece a gente fica, nossa, é agora. Nossa, mas agora também é bonito. E as músicas que tocam assim, é muito bonito, muito bonito. Sim. E para nossa diocese também é uma grande alegria, né? Porque não é qualquer diocese que ordena 7 sacerdotes de uma vez. É verdade. Então, e todos os anos, né? Graças a Deus, nossa diocese é bendita diocese para ter padre, né? Ainda Sim, bem, né? graças a Deus. Uma grande alegria para nós. E como é que ficou para vocês a questão de e agora? Para qual paróquia eu vou como presbítero? Como, quando, onde vocês ficaram sabendo? Pra mim tava tudo assim, como o Dom Arnaldo em agosto falou assim, tudo indica, Marcos, que você vai continuar na Montserrat ano que vem como vigário. Pra mim tava Você tava tranquilo, cômodo, né? Eu tava lá, pra mim tava tranquilo, né? Não tinha nenhum spoiler se eu ia sair ou não, pra mim eu tava lá. Tava aproveitando, achando que eu ia ficar lá. E aí foi, acho que no começo agora de dezembro, eu tava viajando, minha avó tava tava internada, ainda tá lá em Minas Gerais, Pouso Alegre. E eu fui pra lá pra ver ela, junto com meu irmão e com a minha mãe. E no meio da correria da viagem, foi a primeira vez que eu peguei uma estrada muito longa, assim, e tudo Sim. mais. No meio da correria da viagem, recebo a ligação do vigário. Justo de quem, né? Aí, não, assim, eu já fiquei, eita, se... Tudo indicava que aquele dia teve reunião de manhã e que os que mudariam seriam comunicados, né? Então eu falei, se ele ligou... Só que daí eu tava no carro e aí ele falou, olha, preciso falar com você sozinho. Eu falei, padre, espera só um pouquinho que eu vou estacionar o carro. No meio da rodovia aqui, ó. Eu tava chegando no hospital já, só que não achava. Então foi os 5 minutos mais eufóricos da minha vida. Porque o trânsito ali perto do hospital era horrível, não achava estacionamento, nunca tinha andado no centro daquela cidade, Pouso Alegre, né? Como eu dirigindo, né? Uhum. Então eu precisando falar com o padre, eu querendo saber o meu destino, meu irmão também curioso, minha mãe também, e eu falei, vocês não vão ficar sabendo, é só eu. Aí eu desliguei o carro, deixei no estacionamento, aí ele ligou e aí ele me contou que eu iria para ser vigário de 2 paróquias, né? Uma missão meio diferenciada. Ajudar na Frederico Ozanam e na São José Operário, morando na São José Operário. Então vou ser vigário Sim. de 2 paróquias aqui em Jundiaí. Que Então foi um desafio. susto, assim, mas eu Aham. aceitei sem nenhum problema, assim. Eu sempre tenho essa cabeça de aceitar a missão que Deus Sim. deve, principalmente nessa missão paroquial ainda por cima. Então eu aceitei e falei, vamos lá, padre, sem problema, vamos lá. Então não tive nenhuma oposição. O coração fica um pouco triste pela tristeza do povo. Sim. Porque o povo que se despede, eles falam, nossa, Marcos, eu vou conversar com o bispo. É. Nossa, Marcos, eu vou ligar pro bispo. Como a gente sofre. É. A gente sofre. Aí a o gente vai povo- fazer abaixo assinado. Sempre tem, nem sempre É, funciona, né? sempre. Aí o povo fica todo ansioso. Não, Marcos, não, como é que pode? Vai tirar o padre, vai tirar você e vai tirar o seminarista? Porque vai tudo de uma vez lá Todo na mundo de uma Montserrat. vez. E aí o povo fica muito triste. Você vê a Sim. tristeza do povo, né? Mas ao mesmo tempo, o povo fica feliz porque você tá bem na sua vocação, né? Você aceitou com graça o chamado que Deus fez. Uhum, com certeza. No meu caso, já estou lá e tudo indicava também que ficaria lá, né? Sim. Mas nunca dei a certeza também. O povo falava, e você vai ficar aqui? Eu falei, tudo indica que sim, né? Tudo indica que sim. Aí finalmente, acho que nesse mesmo dia, o Padre Carlos ligou, falou que continuaria lá. Fiquei muito feliz, de fato que estou sendo muito feliz lá na São Pedro, Santana de Parnaíba. Muito trabalho, como padre mais trabalho ainda, né? Mas estou muito feliz, de fato, poder ajudar a Padre Erickson, né, que é o pároco, também o Diácono Cláudio e todo o povo de Deus lá das nossas comunidades. Fico imaginando a reação de vocês. Pegar, ver o celular, Padre Carlos ligando. Às vezes eu passo uns apuros assim também, não tanto igual vocês, viu? Porque ó, quando eu vejo, nossa, o Padre Carlos ligando, ih, ferrou. No meu caso Será? é ferrou. No meu caso é ferrou, com certeza. Eu falei assim, nossa, pra tá ligando agora, casa caiu. Padre, com certeza tá assistindo, Padre. Eu te amo, viu? O senhor tá no meu coração. Nós também chamamos padre. Só que quando o senhor liga, dá medo. Mas dá medo Porque mesmo. é sempre uma notícia, né? Então É. a gente nunca sabe o que esperar.
Verdade. Exatamente, sabe? Que eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando teve a transferência de padres aqui do santuário, tava o padre Alberto. Aí ele veio, chamou a gente, falou: você tá no meio da pandemia, né? E aí eu tava todo dia aqui. Daí ele: Kaique, você vai precisar fazer o comunicado que eu vou sair. Aí eu: tá bom. E quem vem? Ai, é o padre Virilo. Eu falei: minha Nossa Senhora, eu vou embora também. Nossa, como eu tinha medo. Morria de medo. E aí todo mundo fala assim: nossa, o padre Carlos coloca medo. Coloca. Até hoje, morro de medo, viu, padre? Olha, mas pra nós, ele é um super pai. Aqui é um super pai. O padre Carlos não tem o que falar. E o povo também, todo mundo fala: olha, padre Carlos tem uma cara de bravo, né? Eu falei assim: tem, mas ele também tem um coração muito bom mesmo. Verdade. Então, a gente ama ele aqui, viu? E como que tá, Diácono Marcos? O coração, assim, pra viver em 2 paróquias, como que vai ser isso? Como que você espera que vai ser? É uma coisa que, pra mim, pelo menos, é inédita. Sim, diferente, né? Eu nunca, não sei se você lembra de algum caso assim no seminário, quando a gente estava no seminário. Não, acho que não. Eu não Você lembro. sabe por que é isso? Eu vou te contar o segredo aqui, me contaram que não foi pra Roraima, então agora vai ter 2 paróquias. Trabalho em dobro, trabalho em exatamente. dobro, viu? Mas é uma expectativa assim de que é conciliar 2 escalas, é conciliar 2 padres diferentes, 2 realidades diferentes. Por mais que perto, diferentes. São bem diferentes. É conciliar também voltar para Jundiaí, porque Salto é uma cidade muito mais sossegada, urbanamente falando, do que Jundiaí. Então, Salto, você vai de uma comunidade para outra, dá para você ir a pé, sossegado. Aqui, você vai de uma comunidade para outra, se você não tiver um carro, você não chega por causa do trânsito, né? Atrapalha. E ainda assim, de carro, você demora 40 minutos. Você demora ainda. Porque é muita gente, é um fluxo de pessoa muito maior. Mas acho que o maior, não vou falar aflição, mas o maior, acho que desafio vai ser realmente conciliar. Sim. Conciliar a realidade de 2 paróquias, a rotina de 2 paróquias. É claro, os padres eles já fizeram uma reunião comigo e já falaram que cada semana vai ser em uma paróquia. Então eu vou ter uma rotina numa semana em uma paróquia, na outra semana em outra paróquia. Então vai ser meio dividido assim. Só que também tem toda a realidade. Se eu não tenho nada em uma paróquia, dá para ajudar a outra, né? Sim. E às vezes tem realidades que quebram. Tem uma reunião em outra paróquia, então eu tenho que ir lá. Então vai ser mais conciliar a rotina. Conciliar o dia a dia dos padres. Claro, eu vou morar com o padre Rodolfo na São José Operário. Mas tem toda a rotina que eu vou ter que fazer na outra paróquia. Eu vou ter que me locomover. É um desafio diferente. Vou ter que experimentar para ver como vai acontecer tudo isso. Mas é um desafio que eu colhei com o coração muito aberto, assim. Não vi nenhuma dificuldade, um medo. É só um desafio mesmo, é só uma experiência diferente para mim. Que bacana, mas eu já vou te dar um spoiler. Vai ter aniversário, vai ganhar 2 presentes. Isso que é bom. Tá vendo? Já tá vendo? Olha que legal. Olha só, não foi pra Roraima, vai pra 2 paróquias, ganha 2 presentes. Vou ter 2 apresentações aí, 2 cestas de presente, então é muita coisa, festas. né? Olha, isso é muito privilégio, né? Padre Carlos, a gente vai ter que conversar. Eu brincava com o povo lá em Salto e falava assim, eles queriam que eu ficasse lá. Como seminarista, eles queriam que eu ficasse lá. Aí quando eu tirei a vesícula, quando eu cheguei depois da cirurgia, eu falei assim, olha, vocês usaram tanto, mas tanto pra mim ficar, que eu fiquei. Tive que deixar minha vesícula no hospital, mas fiquei. Eles aceitaram, assim. Eu falei, agora não rezem mais pra mim ficar, senão o próximo vai ter que ser o rim. Melhor não. Ave Maria. Diácono, como que, por mais que o senhor vai continuar na paróquia, eu acho que muita coisa vai mudar, né? Como que tá a sua perspectiva para isso, para essa mudança, por mais que vá permanecer na paróquia? Nós já estamos planejando algumas coisas, né? Algumas ações para o próximo ano. Com certeza a rotina vai mudar bastante, principalmente aos fins de semana, né? Porque agora ainda eu ajudo em algumas celebrações. Sim. Mas lá na paróquia, cada padre celebra 3 missas no sábado e 4 no domingo. Então, tem que se preparar para esse fato que o Marcos dizia aí, de chegar no domingo à noite e apagar na cama. E apagar na cama, né? Mas, além disso, também nós estamos pensando em algumas ações para fortalecer a questão da catequese, né? Dentro da paróquia. O Padre Erickson é o assessor diocesano da catequese. Mas mesmo assim, apesar de ser o assessor, não é tão fácil, né?
É sempre um desafio formar os catequistas, porque estamos formando os formadores, né? E implantar também o catecumenato, né? Essa dinâmica toda exige muitos passos, etc. E conforme também fui aprendendo este período lá com ele, estamos aí com alguns planos de também otimizar esta questão, principalmente em relação aos ritos e tudo mais. E além do mais, tem a questão vocacional também dentro da paróquia. Nós temos muitos jovens na nossa paróquia e às vezes a gente percebe essa necessidade de acompanhá-los, né? Tanto na questão da vida consagrada, sacerdotal, mas os próprios casais, né, de namorados que estão se preparando para o matrimônio, né? Então, Legal. pensar também nesse sentido, estamos pensando em algumas ações nesse sentido também, para o próximo ano. Então, esse é um pouco do que... Mas vamos ver o que Deus planeja aí para esse próximo ano que estaremos lá. Que legal, hein? Nossa, só de pensar, hoje eu converso com vocês como diáconos, daqui a pouco mais de um mês padres, e o quanto isso muda, né? Sabe que, vou dar um exemplo para vocês, eu vejo o Padre Carlos, né? Ele foi ordenado aqui no santuário, e aí eu fico imaginando o que passa na mente dele, de entrar todo final de semana por aquele corredor que um dia ele entrou, e era simplesmente o Carlos. Entrou Carlos, hoje ele senta naquela cadeira e fica olhando para o mesmo corredor que ele entrou, que um dia ele se deitou no chão e se levantou sacerdote. E eu acho que isso também passa isso na mente de vocês, né? Eu até parei para pensar aqui agora, que nem a ordenação de vocês vai ser na arca, né? Quantas, na minha paróquia de origem é Cristo Redentor, quantas vezes vocês entraram na arca alguns anos atrás como seminaristas e vocês imaginavam que lá ia ser a ordenação de vocês? Jamais, então, né? Jamais. Quanto que Deus muda e trabalha na vida da gente, né? Isso que é bonito de se ver. E nesse momento eu queria pedir para vocês que vocês imaginassem que daqui a 10 anos, num domingo à noite, vocês vão estar descansando depois de ter celebrado muitas missas. O que vocês diriam pro eu de vocês, pro Padre Marcos, pro Padre Felipe, de daqui a 10 anos? Nós falar para daqui a 10 Isso. anos. Exatamente. O que você falaria pro Padre Marcos de daqui a 10 anos? Essa é difícil, né? É difícil, Nossa Senhora. É isso. Mas eu falaria para que ele não perdesse a sua essência, né? Não perdesse aquilo que ele que tudo aquilo que ele viveu no seminário, tudo aquilo que ele viveu antes do seminário e nestes 10 anos de ministério possam de fato ter aproximado ele mais de Deus, possam de fato ter formado aquilo que ele é, que ele não se esqueça de nada disso e de que Deus realmente estava presente em cada momento, né? Em cada instante Deus cuida de tudo. Às vezes eu lia um livro que falava sobre isso, né? Quando acontecem coisas boas, a gente costuma falar, isso é providência de Deus, né? Olha como Deus é providente, mandou uma cesta básica pra gente, Sim. olha. Mas quando acontecem coisas ruins, às vezes a gente não encara como uma providência, né? Nesse livro falava justamente que a perca de Jesus no templo preparou Maria, né? Preparou Nossa Senhora para aquele momento da cruz, né? Então, precisamos encarar também os momentos ruins, de dificuldade, de cruz, como esses momentos também. Então, eu diria isso para ele. Enxergue em cada momento essa presença de Deus. Levando em consideração o que o Diácono Felipe falou, eu fui iluminado aqui, porque quando a gente pensa sobre isso, é muita coisa que vem à cabeça, né? Sim. A nossa história vocacional não é somente um ponto, não é somente um ponto de chamada. É vários pontos que formam uma linha do tempo, né? E uma das coisas que eu sempre meditei muito é o valor da vida. E uma das coisas que meu pai sempre falava quando a gente voltava do emprego, do trabalho que a gente tinha todo sábado à noite, toda sexta à noite, ele chegava, ele dava um soquinho na minha perna assim quando eu estava dirigindo e falava, mais um dia. Então é uma coisa que talvez eu falaria para mim daqui a alguns anos, só que com
muito mais significado por causa do que eu já vivenciei, né? É mais um dia de luta, é mais um dia de descanso, é mais um dia que você viveu, que você amou, é mais um dia que você fraquejou, que você caiu, mas é mais um dia que Deus estava com você. Então eu acho que deixaria essa mensagem, né? O que meu pai sempre falava, mas com o significado que tem isso na minha vida, né? Meu pai sempre foi muito fã de filme de soldado. E eu lembro até hoje, um dos momentos vocacionais que mais me tocou na minha vida foi através daquele filme Até o Último Homem. Em que o soldado, quando resgatava os outros soldados, ele falava, mais um, senhor, mais um. Então acho que se a gente vê cada momento, cada dia, como se fosse o nosso primeiro e último, a gente pode falar esse mais um dia para Jesus ou para nós mesmos, né? Mais um dia, com muito mais consciência, com muito mais significado, né? Olha só que especial. Então daqui a 10 anos a gente lembra vocês, tá? A gente manda o link pra vocês assistirem. Manda o corte. A gente vai mandar o cortezinho. Fala assim, padre, eu sei que o senhor tá descansando, mas assiste aqui rapidinho. Então, um momento agora, um pouco mais descontraído do nosso podcast. E eu vou fazer um pop quiz com vocês. Eu vou perguntar uma coisa, vocês respondem a primeira que vier na mente, assim, de bate-pronto. Pode ser? Faço uma pergunta, os dois respondem, tá? Tá. Vamos lá. Um filme. O Alto da Compadecida. O Impossível. Olha só. E vai ser o 2 agora, né? Vai ser o dois. Nossa, tô bem empolgado pra assistir também. Uma banda ou cantor? Sei lá, Roberto Carlos. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Tá bom. Aqui é o Marcos Roberto, tá aqui do lado. É por causa disso, E Linkin Park. Olha. Você viu a diferença, né? A discrepância. Não, é. Tudo a ver um com o outro. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu já tô preparando o povo que vai convidar vocês para visitar as casas quando vocês forem padres. Uma comida. Lasanha. Estrogonofe. Essa eu tô acostumado, é estrogonofe. Um momento. Momento. Dormir. O domingo à noite do padre. Momento. Não sei. Acho que aqui é o nosso podcast hoje. Que bonito. Vocês sabem que vocês dois, acho que não sei se isso deve ser combinado, mas as duas, quando a gente sempre pergunta de um momento, as duas coisas que mais falam é o agora e dormir. Verdade? Verdade. Nossa, Verdade. gente, Verdade. Uma pessoa. uma pessoa, minha mãe, que hoje faz aniversário. Beijo, olha mãe. só. Vai vir póstuma essa homenagem, né, mãe? Que vai ser transmitido daqui a alguns dias. Mas um beijo aí, mãe. Grande abraço. Profeta Oséias. Por causa do lema de ordenação, foi a primeira coisa que eu lembrei. Olha, esse foi Você bem viu? diferente. Foi lá no Esse fim, né? Não, foi a primeira mesmo. coisa, Profeta Oséias. Por causa do lema de ordenação, que é do livro dele, então eu Olha, peguei. muito bem. Esse mesmo, olha. Um livro. Um livro... As Crônicas de Nárnia. Seria o segundo pra mim. Olha, Testemunhas da Esperança. Olha. Vantua. Um santo. Santa Terezinha, minha querida amiga. São José Maria. Olha. Uma passagem da Bíblia. Buscar em primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Que é o meu lema de ordenação. Quando pergunta já é automático o lema pra nós por enquanto, né? Oséias 11:4 atrai-os com laços humanos com laços de amor. Olha só, que bonito. E por fim, um conselho que vocês dariam para um jovem que está pensando se entra ou não no seminário? Diga sim, se aventure. Realmente, não tenha medo, deixe-se guiar, de fato. O seminário está com a porta aberta, tanto para quem quer entrar quanto para quem quer sair. Se você percebe que não é a sua vocação, pode sair sem vergonha. Uhum. Isso é muito comum. Não é porque você está namorando com alguém que você vai casar. Então é a mesma coisa no seminário. Não é porque você entrou no seminário que você vai ser padre. Tem muito chão aí, né, para
andar tanto da sua parte quanto da parte da formação para, de fato, dizerem, olha, esse daqui serve para ser padre, né? Apresenta sinais, de Sim. fato, de vocação. Então, se aventure, como o diácono Marcos falou. Isso aí, olha só. Nesse momento eu queria poder rezar, já que estamos aqui no santuário, na casa da Mãe Aparecida, como costumamos dizer, o coração mariano da nossa diocese de Jundiaí. Rezar uma Ave Maria por vocês, pela ordenação de vocês, pela sua mãe que está fazendo aniversário hoje, mas que vai Isso. ver depois. E pedir que na intercessão de Nossa Senhora, a Mãe Aparecida, vocês possam ser sacerdotes segundo o coração de Cristo, na intercessão dela. Que Deus possa dar muito de vocês para poder falar conosco, que somos o povo de vocês. Então, que nessa Ave Maria ela possa já interceder, passar à frente desse momento que é muito especial para vocês, mas também para a gente, né? A gente que cresce, vai vendo vocês como meninos no seminário, hoje já como diáconos, daqui a pouco como padres. Então, um momento que é especial para vocês, mas também é para nós. Então, essa Ave Maria por vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rogai por nós. Então, tem um presentinho pra vocês. Agora é o momento da troca de presentes. Olha que beleza. Vocês trouxeram presente pra nós? Não avisaram do presente? Não avisaram. Não? Ah, tô brincando, gente. Então, diácono e Olha, diácono. muito obrigado. Um presentinho pra vocês em nome do Que beleza. nosso pároco Padre Carlos, da nossa equipe aqui do podcast, que vocês possam aproveitar num momento especial, no domingo à noite do Padre. Que Verdade. seja especial para vocês. Agradeço imensamente a disponibilidade de vocês de estar aqui. Padre Carlos e eu partilhando com vocês, nós estávamos conversando. Padre Carlos, ele acompanha todos os episódios, tudo. E ele fica, Kaique, porque vamos levar tal pessoa no podcast. E aí ele chegou pra mim e falou assim, não, porque vamos levar os meninos que serão ordenados lá, pra eles poderem falar antes da ordenação. Aí o padre, mas daqui a pouco a ordenação, não, mas vamos, porque vai ser muito bom. Então ele estava muito empolgado também, nós também estávamos, e saibam que é uma alegria receber vocês aqui. Eu sei da correria de vocês, foi bem difícil a gente conseguir conciliar, então eu agradeço muito, de verdade, de coração, que vocês aceitaram estar aqui conosco hoje. Nós que agradecemos. Foi um convite que veio numa hora assim de muitos compromissos no final de ano, né? Mas a gente deu um jeitinho com muito amor para que nós pudéssemos estar aqui também na casa da mãe e trazer um pouco da nossa história também pro povo, né? Com certeza agradeço essa oportunidade, agradeço ao Padre Carlos Virilo, toda a equipe, por ter nos convidado, né, para esse podcast. Estava pensando aqui que realmente vai ficar como um registro dessa época da nossa vida, né? É verdade. Daqui a alguns anos a gente pode retomar essa nossa conversa, falar, olha, o que eu pensava naquela época, o que eu lembrava, né? Qual foi a comida que eu falei? É verdade. Tantas coisas que a gente falou aqui nesse episódio. Então fico muito feliz, muito gratificado, né, engrandecido, né, com essa questão de estar aqui com vocês nessa noite. Muito obrigado. Imagina daqui a alguns anos ver o podcast de novo, ou voltarem aqui como padres daqui a algum também, tempo. Então, quem sabe, né? Com certeza. Antes de pedir para um de vocês dar uma bênção final para nós, já quero pedir que vocês possam compartilhar esse episódio, ficou muito especial, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, nos seguir lá no Instagram, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, e também agradecer a todos os nossos apoiadores aqui do SantoCast. Vocês fazem toda e muita diferença em nosso projeto de evangelização. Quero agradecer o Jura que está aqui comigo hoje, obrigado, viu, Jurinha? Diáconos, alguns senhores podem nos dar a bênção final, por favor? Com certeza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, por intercessão da Mãe Santíssima, Senhora Aparecida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Então, muito obrigado. Nos vemos, quem sabe, em breve na novena de Nossa Senhora Aparecida, vocês que celebrando, né? Quem sabe? Quem sabe, Que isso é uma bom. alegria poder participar de uma missa celebrada por vocês aqui na Casa da Mãe. E vou lembrar disso que o diácono Marcos falou. Abençoava a água, ela virou água benta. E o pão e o vinho que se tornarão corpo e sangue de Cristo. Vou lembrar disso quando for participar de uma missa de Amém. vocês. Tá vendo? Olha aí. Gente, muito obrigado e até o próximo Santo Cast. Tchau!